Um filme que eu simplesmente viciei, um dos poucos da Disney que faz as músicas não serem muito intrusivas, ou maçantes como Let It Go. Não somente as músicas são marcantes, mas as personagens são bem memoráveis e carismáticos. Fora a história, que também é bem redondinha. Vamos falar um pouco dela, por sinal, nesse vídeo. Então, desde já, quero avisar que esse vídeo vai ter spoilers. Encanto, antes de mais nada, é bom dar uma explicação, é uma cidade isolada que abriga diversas pessoas, mas entre elas existe a grande família Madrigal, que deu princípio a este lugar paradisíaco. Após um evento trágico na vida da alma Madrigal, a Abuela desgraçada, também conhecida como eu acabei de falar, o lugar surgiu como um milagre, e cada um dos seus descendentes adquire um dom, com exceção da Mirabel, que não tem um dom. Com exceção dela, junto de algumas coisas que aconteceram nessa jornada que ela tem que seguir para encontrar o porquê ela não tem um dom, ela acaba tentando consertar a família que tá passando por uns maus bocados. Eu fico pensando, eu e meu amigo, que a gente acabou de assistir esse filme, ele acabou de assistir, eu já tinha assistido acho que mais 6 vezes, se pá. Eu fico me perguntando se as coisas tivessem sido diferentes. Se, por exemplo, a Mirabel não fosse o milagre da família, ou se a família não tivesse necessariamente passando por esses percalços de alguns terem dom, outros não terem dons. Então, justamente, é isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. E se coisas que poderiam acontecer no universo de Encanto. Bem-vindo ao canal Ideias da Madrugada, o canal onde nenhum vídeo é postado de madrugada. Eu sou o Ed, esse cara que está comigo aqui é o Zed, e nós dois vamos apresentar as 4 possibilidades que a gente separou sobre essas coisas que poderiam ter acontecido no desenho Encanto da Disney. Uma coisa que já passou, mas com magia do fogo, iremos fazer isso. Quer começar a primeira? Vamos da primeira? Ai. Você não precisa fazer bagulho sincronizar, né? Bora. Dar Eu lembrei, verdade. Sincronizar. Bora. Ai, já fudeu. Não, bate fora. Agora você já fudeu. Eu pensei, ele não vai dar palma pra sincronizar, não. Ele só chegou falando, tá ligado? Fudeu, né? Peraí, calma. Primeira das possibilidades que eu consigo imaginar no universo de Encanto é que se a Mirabel não fosse o milagre da família. Digamos que, isso já bem óbvio, né? Pra quem assistiu, e pra quem não assistiu, dou uma breve explicação. A Mirabel, ela é como se fosse o milagre da família. Ela não tem o dom, mas ainda assim ela é a pessoa que, na visão do Bruno, pode salvar a família e a casita da briga que eles estão tendo, já que nem o caso de família pode ajudar essas pessoas. Enfim, eles vão fazer o quê? Eu digo a Mirabel. Ela tenta ajudar a família conversando com cada membro, sendo quase uma sucessora da Abuela. Mas aí eu fico pensando se não fosse ela. Se fosse de fato a Isabela, se fosse talvez o Antônio. Eu tenho alguns candidatos aqui, né? Justamente o Antônio, o Bruno e a Abuela. Esses 3, o Antônio ele é o mais provável por ser o mais novo e também o que recém ganhou um dom, mas eu acho também improvável nessa mesma questão dele ser o mais novo. O Bruno, porque ele é, digamos, o filho da Abuela, um dos 3 principais ali que tem, né? A Peppa. E tem também a Abuela, a própria, que pode ser uma candidata perfeita a ter sido um milagre da família, sem precisar envolver os membros da família dela. O que você acha, Zed? Eu discordo. Primeiramente. Eu discordo mais pra parte da Abuela, até porque os acontecimentos que aconteceram foram por culpa dela, por causa que se ela fosse a protagonista, não ia ter filme, por causa que isso aconteceu por causa que ela duvidou dos familiares dela, e aconteceu porque a casa falou assim, mano, você tá duvidando, então Sim. não vou dar poder pra ninguém mais não. Aí, né, se ela fosse o próprio milagre dela, não faria sentido, cara. E se o Antônio também não tivesse ganhado um dom? Essa possibilidade aqui eu trouxe mais pelo fato de que me suou muito na hora que ele foi abrir a porta do quarto dele, de que ele não talvez ganharia os poderes que ele tem, né? Que é o poder de falar com os animais, caso você não saiba. E eu fiquei me perguntando se de fato o Antônio não tivesse ganhado, então. Se ele tivesse sido que nem a Mirabel, né? A colega de quarto dele. Senti falta do meu mais perfeito colega de quarto. Então eu fico me perguntando, será que ele teria o mesmo caso da Mirabel? O julgamento das pessoas seria um pouco maior ou algo parecido? Ou talvez até pior, será que ele teria o que a Mirabel tem de toda a recepção da comunidade de Encanto, só que muito mais pesado? Porque vamos imaginar o seguinte, o Antônio ele é praticamente o mais novo da família inteira. Então, se
o mais novo começa a perder os poderes, talvez a própria comunidade como um todo comece a suspeitar mais da fragilidade da família Madrigal, né? Que é a família praticamente líder daquele lugar, líder daquela cidade. E a cidade, ela só existe, ela só é aquele lugar paradisíaco e protegido justamente por causa dos poderes dos Madrigal, né? A própria Abuela fala diversas vezes que o milagre é a fonte da força daquela família. Então, se a gente começa a perder essa essência começa a enfraquecer conforme cada descendente novo vai chegando, chega um momento em que começa a ficar um pouco, opa, calma lá, irmão, isso aqui não tá muito legal. Então, talvez isso pudesse acontecer. Ou, uma terceira opção que eu quero trazer, o Antônio talvez pudesse ser um personagem que acompanhasse tanto a Mirabel e tanto o Bruno. Se ficar nervoso, Eu ainda acho que poderia acontecer caso o Antônio não tivesse um dom. Por quê? Na própria cena em que a Mirabel vê a visão dela, né, que o Bruno dá a visão sobre o que ela deve fazer para conquistar a família de volta, deixar tudo nos eixos, o Antônio tá lá, ele dá o apoio pro Bruno, ele dá praticamente como é que se chama? Um item totalmente com um peso sentimental grande que o Antônio tem, que é aquela onça de pelúcia que a Mirabel dá. Ele oferece isso pro Bruno como uma forma de apoio. Ou seja, aquele personagem, o Antônio, tá depositando toda a fé dele, né, querendo ou não, no Bruno, para ajudar o Bruno e o Bruno, consecutivamente, ajudar a Mirabel. Então a gente vê que os três meio que se ajudam, querendo ou não, né? E não é só nesse momento que a gente vê que o Antônio quer ajudar a Mirabel, por mais que ela seja a ovelha negra da família junto com o Bruno. Então eu consigo muito bem ver os três se ajudando nessa possibilidade onde talvez nenhum dos dois, tanto Mirabel, tanto Antônio, não tivessem poderes, sabe? Os personagens que eu mais ressalto é o Bruno e o Antônio, justamente porque eles são os mais propícios a ter esse tipo de função narrativa do que, digamos, a Abuela ou o Camilo, ou a outros personagens que realmente, acho que em todas as possibilidades que eu consigo imaginar, eles só são, não que isso torne os personagens ruins, mas eles realmente, de fato, são coadjuvantes, querendo ou não, coadjuvantes muito bons, mas ainda assim coadjuvantes. eu queria que você tivesse um dom. Não tem que se preocupar comigo. Essa, eu acho, possibilidade mais clichê. Todo mundo que deve ter assistido o filme pensou nisso, ou se não pensou, deve estar pensando agora, ou se não deve ter pensado agora, deve ter pensado muito antes de assistir o filme também. Só pela sinopse você pode suspeitar ou ter a ideia de que, opa, será que ela vai conseguir o dom? Será que não vai? Spoiler, não, ela não consegue, o que pra mim é muito bom, sabe? É algo que deixa a história bem redondinha, como eu mencionei antes. Então, ela com dom ou sem dom, na verdade foi muito melhor ela não ter tido pra mensagem do filme fazer sentido. De qualquer forma. Não. Ele tem toda a razão. Vamos quebrar um pouco essa mensagem linda e maravilhosa pra pensar nisso. Imaginar caso a Mirabel pudesse ter um dom. Essa hipótese aqui, muito interessante por sinal, porque eu que fiz, então, tô brincando. É uma hipótese muito interessante, perdão. O próprio filme já deixou diversas brechas, querendo ou não, sobre isso. E aí você se pergunta, poxa, que brechas foram essas? Antes de eu comentar do que poderia ser o dom dela, eu imagino que eu precise destrinchar pelo menos essas 3 opções aqui que eu quis mencionar para não deixar o vídeo muito longo e tentar ser o mais breve possível falando sobre essas hipóteses. A primeira delas é a relação que ela tem com o Bruno. E aí a gente pensa, que relação é essa? É uma relação que não tá explícita, mas como eles são bem parecidos, tanto a Mirabel, tanto o Bruno. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o ponto de como a Mirabel ela tem o papel de uma líder dentro da família Madrigal, mas não que isso tenha a ver com o dom que ela teria, mas sim com uma parte da personalidade dela que podia se manifestar dentro do próprio dom que ela tem. Como a gente percebe dentro de todos os personagens de Encanto, os dons que eles têm, os poderes que eles adquirem, fazem parte da personalidade deles. Então, aquilo influencia uma coisa, sabe? Um poder influencia na personalidade, a personalidade influencia no poder e assim vice-versa. A gente tem a Pepa, que ela é totalmente transtornada, e a gente tem o Camilo, que ele é totalmente versátil, ele é muito carismático, e até por isso ele consegue
se lidar com todas as pessoas, se transformando nas pessoas, exatamente. A gente tem a Isabela, que ela é linda, maravilhosa, cheia de flores, etc. Essa aqui eu acho que eu nem preciso falar nada. A gente tem a Luísa, que ela é forte. Claro que temos o contraponto dela ser insegura, mas ainda assim ela tinha uma personalidade forte, confiante. Até o final ela consegue ainda recuperar a confiança dela. Enfim, então a gente tem tudo isso. E aí agora o decreto final. Agora a coisa assim que o momento pega. Pra mim, o dom da Mirabel, pasmem, seria o dom da sorte. Tá bom. Volto a dizer. Por diversos momentos, a Mirabel ela é quase que um milagre mesmo. Ela é um acontecimento que, dentro da família, resolve tudo. Não só pelo fato de ela ser a protagonista. Às vezes até pelo jeito dela mesmo, sabe? De como ela leva as coisas no otimismo. Sempre de uma forma bem alegre, mesmo que as coisas deixem ela pra baixo, dependendo da situação. Poxa, eu, por exemplo, ficaria muito triste se eu não tivesse um dom em um lugar que todo mundo tem um poder foda, sabe? Eu não ficaria muito feliz. Mas mesmo assim, a Mirabel leva isso numa boa. E ela dá a sorte de ser a pessoa escolhida, na visão do Bruno, a consertar tudo. Não escolhida pela casa, enfim, né? Tem diversos outros influências externas, mas ainda assim tudo isso influencia na sorte da Mirabel, na sorte dela que ela consegue transmitir para as outras pessoas também, seja com o Antônio, seja com a Luísa, seja com a Isa, fosse real. Então é isso, né? Aceitando ou não, eu não sei se vocês vão concordar com essa minha opinião, mas de verdade mesmo, eu acredito que o dom da Mirabel poderia muito bem facilmente ser o dom da sorte. E que tal falar um pouco do Bruno? E se o Bruno tivesse ficado... Bem, a gente sabe que o Bruno é meio que uma incógnita, né? Já que ele, querendo ou não, já é meio que um segundo protagonista, pelo menos eu considero como, porque ele é muito importante pra trama. Sabemos que ele foi embora por causa de pressão social e familiar. Todo mundo daquela casa tem alguma pressão, pelo menos os que têm poderes. Personagem forte, ela é forte, mas é insegura. A Isa, ela tem o negócio de ser perfeitinha e tem a magia mais bonita, digamos assim, mesmo ela não sabendo o real potencial dela, já que, né, ela viveu numa bolha em que ela precisava ser uma personagem bonita, com um poder bonitinho, e só depois que ela foi fazer outros tipos de plantas, né, como cactos, planta venenosa e outros estilos. O Bruno não é muito diferente disso. Ele apenas consegue ver o futuro, ele vê a verdade nem sempre é boa. Então as pessoas só veem o mal nesse tipo de coisa, ou pelo menos viam. Como ele tentando impedir entre aspas, o casamento da irmã dele, sabendo que é a tempestade, e a tempestade mesmo assim acontece. Não dá pra impedir o futuro, e isso é uma coisa que Encanto mostra pra gente. Enfim, o Bruno foi embora por causa que depois que ele descobriu que, né, a casa iria ser destruída ou não, ele decidiu não falar e ia só abandonar tudo, já que, né, ele é o Bruno, segundo ele mesmo, eu sou o Bruno, então logo todas as coisas ruins vão acontecer. Logo vão pensar só a pior coisa possível. E se ele tivesse ficado? Bem, se ele tivesse ficado, acho que ele teria que ter um potencial mental bem mais forte, por causa que, não sei se isso deixa bem claro, mas pelo menos eu acho que o Bruno estava passando por algum tipo de depressão, ou parecido, né, por causa que, né, dá pra ver que ele não dormia direito na própria imagem do Bruno, ele estava com um psicológico bem ferrado, para dizer o mesmo, mas ele ainda amava sua família, tanto que ele almoçava junto com eles, entre grandes aspas, né. Na verdade, eu acredito que poderia acontecer isso que você contou, mas eu acho que as profecias do Bruno iam estar muito claras pra todo mundo, sabe? Se caso ele tivesse ficado, ia ser como a questão do peixe e do cara ficar careca. Só que na última potência, né? Já que seria algo que envolveria a família Madrigal. Então todo mundo ia saber que a Mirabel ia ter algo como, sei lá, o grande dragão guerreiro, tá ligado? Do Kung Fu Panda. Todo mundo ia saber que ela tinha algo envolto dela. E talvez ela ficasse até sendo isolada junto com o Bruno, né? Justamente por esse motivo. Dela ter uma aura que todo mundo desconhece. Galerinha, tudo bom? Aqui é a Giovana, sim, a do Five Nights at Freddy. Então, se vocês querem um novo popular filme perfeito... o filme novo que lançou da Disney, Red. Ainda assim, eu tô terminando de editar esse vídeo e eu já quero deixar um aviso. Se vocês quiserem que a gente fale desse filme, dizem que esse filme deve ter
muito conteúdo para ser debatido, e eu não vejo do porquê não. Então, se vocês quiserem, podem pedir, podem dar a sugestão. Se não, também a gente vai fazer de qualquer forma. Essa infelicidade aí. Enfim, Red cresceu uma fera, talvez o tema do próximo vídeo. Caso vocês queiram. Tchau. E tchau, menino. Deixa meu tchau, caramba.